Olá, você que está ouvindo o último episódio do podcast Memórias de Galópolis. Eu sou a professora Giovana Erlo, uma das coordenadoras dessa iniciativa, e nesse último episódio nós vamos falar sobre voluntariado e também sobre as percepções acerca do bairro a partir de maio de 2024. Hoje nós estamos aqui com o Jair Strapasson. Tudo bem, Jair? Tudo bem contigo. Tudo certinho. E com o Júlio César Lorenzi, tudo bem? Tudo certo. Nós estamos aqui hoje, então, pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre a atuação de vocês ao longo desse período, que foi um período traumático para a gente pensar a história de Galópolis, mas que também trouxe diversas outras formas de olhar o patrimônio ambiental que a gente tem aqui no nosso entorno e também pensar na necessidade de preservação. Então eu vou iniciar com o básico, pedindo se vocês podem se identificar com o seu nome, falar o lugar onde nasceu, a sua área de atuação. Então, meu nome é Jair Strapasson, eu nasci e me criei na Quarta Légua, hoje trabalho em Galópolis, no escritório de topografia aqui na Praça de Galópolis. Eu atuo, então, como comentei, na área de topografia, então conheço bastante a região. Talvez isso também me ajudou bastante na época do voluntariado, de ajudar as pessoas, saber os locais, indicar as pessoas. E a minha relação com o bairro é bem... Sempre ajudei aqui, sempre fui voluntário em várias outras coisas e nesse evento climático foi o que mais ajudei, porque ficamos 21 dias eu e meus filhos ajudando aqui. Seus filhos são quem mesmo, Jair? Henrique e Daniel. Para os nossos alunos aqui na escola também, né? Sempre muito participativos em vários momentos. Bem, Júlio, e se quiser contar pra gente um pouquinho da tua trajetória aqui na região? Meu nome é Júlio César Lorenzi, eu nasci em 93. Trabalho aqui na escola desde os 20 anos de idade, então já são 13 para 14 anos trabalhando aqui, convivendo nessa comunidade. Muitas amizades também, que me fez conhecer bastante o local aqui. E minha relação é essa, é de amizade e de trabalho aqui no bairro de Galópolis. Obrigada pela presença de vocês, primeiramente, agradeço novamente. É muito importante não só para os nossos alunos, para entenderem como funciona, né, esse momento de união da comunidade, para que eles também, mas para que, além de entender, eles também possam interagir em momentos em que eles sejam necessários de forma voluntária. Tomara que não seja mais necessário aqui na nossa região, mas que, caso isso aconteça em qualquer outra oportunidade que eles estiverem próximos, que eles também sejam solidários. Então, para a gente iniciar a nossa conversa falando sobre voluntariado, eu pergunto para vocês, qual que é a relação de vocês com os eventos climáticos extremos que aconteceram em maio de 2024 aqui em Galópolis? Quando começou os eventos, né, era véspera de feriado, eu estava em casa, fiquei mais ou menos até umas 3 da manhã conversando com alguns amigos. Quando eu acordei lá pelas 7 da manhã, deu a notícia que tinha desmoronado, né. A primeira pessoa que me deu a notícia foi a Larissa, ali no caso, que ela perdeu os familiares. Depois tinha a aluna Rafaela, que não encontrava a mãe, a gente conseguiu encontrar ela, até aconselhei ela a procurar seu Jair para ela encontrar a mãe. E depois, quando eu tentei descer, eu fui barrado lá pelo Corpo de Bombeiros lá em cima, lá na entrada de Santa Corona. Eu só consegui descer para Galópolis para começar a trabalhar no voluntariado depois do dia 3. Antes disso, os bombeiros não me deixavam descer. Não aceitavam a justificativa. Não aceitavam a justificativa que eu trabalhava, não. Era só morador daqui mesmo. Da mesma forma que o Júlio, então, eu estava no WhatsApp, então, no dia anterior ao dia 1º. Aí comecei a ver às 2 e poucos da manhã as pessoas gritando por socorro, socorro e socorro. Daí nós tentamos descer de jipe, eu e mais um vizinho meu, o Lucas Ecker, para cá. Só que nós chegamos num certo ponto do caminho, deslizamentos e árvores na estrada, a gente tem que voltar. Então, de manhã, onde eu morava lá, ainda tinha energia lá e na época o Solete me ligou para nós abrir umas estradas na região de São Virgílio para poder descer o maquinário para chegar mais próximo a Galópolis, porque eles não estavam conseguindo chegar aqui embaixo. E quando nós conseguimos chegar aqui embaixo, foi às 10 da manhã, nós conseguimos chegar aqui. E foi um momento bem difícil. As pessoas desesperadas, não sabiam para que lado correr, pessoas machucadas, não sabiam dos parentes, não tinha energia, não tinha telefone, foi bem complexo. Mas como em setembro eu ajudei em Roca Salles, isso me deu muita base para começar a parar e sentir o que eu tinha que começar a fazer. Então, que no primeiro momento a gente ajudou umas pessoas, a gente procurou ajudar umas parentes e tal, e a gente começou,
tinha que fazer o quê? Tinha que começar a lavar as casas, tentar recuperar muitas coisas que foram perdidas. Aí então, muitas coisas que eu vim da Caçadas eu aprendi e voltei para cá. E eu acabei carregando o caminhão, descendo com tratores porque não tinha energias para lavar. E a gente começou naquele dia mesmo a lavar as coisas. E a gente foi por 21 dias. E o que mais me tocou, eu não lembro o dia, porque aqueles 20 dias não tiveram dias. Para mim foi um dia só. Ele amanhecia chovendo, caía chovendo e a gente acabava se envolvendo em vários momentos. Ou estava para cair um morro lá, os bombeiros mandavam evacuar. Mas o que mais me senti foi a época que teve que era para vir uma rachadura em cima do cemitério, na região lá, das antenas. E aí o pessoal mandou a mensagem que estava caindo. E aí eu e meus filhos, Henrique e Daniel, nós fomos no escritório, a gente fez uma projeção do roteiro do deslizamento, e que até então a gente não sabia que era uma pedreira antiga, mas naquele momento, como havia falecido as pessoas lá, no outro lugar da BR, a gente ficou muito temente o que ia acontecer. Daí eu vim até a base do Corpo de Bombeiros, estava procurando os corpos ali. A gente mostrou a situação, mostrou o levantamento, e eles voltaram para a base, lá pro comitê de crise lá, e eles decidiram evacuar Galópolis, naquela área leste, às 2 da manhã. E aquele dia foi o mais difícil da minha vida. Chegar nas casas, acordando as pessoas 2:30 da manhã, as pessoas assustadas com sirene e um monte de coisa saindo de lá, isso eu nunca vou esquecer. E muitas pessoas deixando cachorros para trás, tudo, qualquer roupa, e dizendo que quem tinha carro para sair de carro, ou se não ia até o posto de combustível e ia voltando. Isso aí foi um trauma muito grande para mim. Eu acho que ninguém merece passar por isso, o que aconteceu. Tomara que nunca mais aconteça. Tomara mesmo, Jair. É uma situação muito delicada, realmente, a gente pensar. Só quem viveu de fato sabe o que aconteceu isso, né? Então, o que a gente pode fazer é entender esse processo, tentar evitar que isso não aconteça e valorizar também as memórias da dor que ajudam a gente a pensar para que isso não volte a acontecer, né? É aquele negócio do lembrar para não esquecer e para não repetir. Então, eu vou pedir... O Júlio já falou também sobre a relação ali com os eventos climáticos, né? E eu vou passar, então, para uma pergunta. Já ficou claro ali a atuação do Jair, né? Pelo conhecimento de topografia, que isso auxiliou muito, inclusive, no resgate, auxílio a pessoas. E no teu caso, Júlio, de que forma você atuou ao longo desses eventos? Na verdade, quando eu fui liberado para descer, né, o Corpo de Bombeiros fez um cadastro comigo, pegou o número de telefone, Instagram, tudo para monitorar. Orientou que a gente não fotografasse, não filmasse ou não espalhasse nenhuma notícia daqui, que era para vir ajudar, ficar quieto e não espalhar para aqui. Tinha muita gente descendo só para fazer o famoso turismo só para ver a desgraça, filmar e ir embora. E eu desci com o meu carro, desci mais com um grupo de ex-alunos aqui, né, o Richard, o João, o Marlon, o Augusto, aí tinha o Franco, o Andrei, tinha muita gurizada, tinha ex-alunos aqui também que estão alunos na verdade estão aqui no 2º ano. A gente foi lá no QG que o seu Jair mandou, a gente ia lá, pegava as informações que precisava e ia indo nas casas fazer as limpezas daí. Foi a primeira parte, a gente fez toda a limpeza das casas, né? E depois foi a parte do salão, né? A gente passou pro salão para arrecadar o que a gente precisava. Aí vinha o pessoal de jipe, né? E de moto buscar ali os kits que a gente mandava e levavam para os locais onde o pessoal não estava conseguindo sair de casa para ter acesso à alimentação, enfim. Em algumas oportunidades eu pude estar presente aqui também, embora eu seja moradora, eu acabei ficando um pouco fora daqui da região durante esse período, até por causa da dificuldade em voltar para cá também. Também foi obrigado a sair muita gente também, né? Isso, e quando eu retornei ali, de certa forma, eu atuei um pouco ali na triagem dos alimentos, a construção ali das cestas básicas e a doação. Embora não tenha ajudado praticamente nada comparado ao que tantos outros fizeram, como é o caso de vocês, eu consegui perceber que, principalmente ali no salão, na distribuição, a gente teve muitos dos nossos alunos participando, como tu comentou, né, Júlio? E aí, eu pergunto para vocês, qual que é a importância do voluntariado para a comunidade em momentos extremos? E como que a gente pode pensar e passar essa mensagem para os nossos alunos? Na verdade, a gente notou que Caxias do Sul tem um tempo de resposta meio precário para esse tipo de situação, né? Eles demoram muito para dar uma resposta, para tomar uma medida de ação. Se não era o povo aqui de Galópolis mesmo iniciar, ia se alastrar por mais meses isso. A situação ia ser bem pior. É que a situação foi bem extrema, então o poder público como um todo não teve braço suficiente. Muitos criticam o poder público nesses dias, eu critico hoje, não na época,
porque alguém gritou lobo, todos correram, todos tentaram fazer de alguma forma, mas não tinha como fazer. Era muita demanda e não tinha como chegar. Se nós, voluntários, não chegássemos e abraçar isso para nós, tomar frente, eles não conseguiriam. Então, dentro do possível, nós tínhamos o apoio, mas praticamente que 90% do que a gente fez por recursos próprios e da comunidade, ou por voluntários ou por doações. Então, eram pessoas doando gazebos para umas câmeras de monitoramento lá em cima, doando. Foi famílias que moravam em São Francisco, que o Bruno Muner ali coordenou ali essa parte das câmeras. Eles se revezaram noites e noites para fazer a segurança, por incrível que pareça, fazer a segurança do equipamento que estava cuidando para não acontecer nada com as famílias e tinha perigo de pessoas ir lá roubarem. É triste isso, mas aconteceu. Muitas vezes combustíveis para o Jeep que a gente usava, o caminhão, tudo, o trator que a gente pediu para as pessoas, produtos de limpeza, N coisas, doações valiam muitas. Mas essa parte do voluntário é muito importante, tipo, eu fui para Roca Salles, eu fui para lá, eu nunca tinha ido. Eu vi aquilo, eu vi que as pessoas fizeram lá, como eles agiram, e eu apliquei muita coisa aqui. Por isso é importante as pessoas, quando têm a oportunidade de fazer o voluntariado, de ir para os lugares para ajudarem, nem que seja eventos extremos ou outras formas, as pessoas têm que ir, porque isso cativa outras pessoas a fazerem a mesma forma. Com certeza o Júlio, e nem eu sou igual ao que eu era antes de maio. A gente mudou muita coisa, né, Júlio? A gente viu muita coisa. E a gente viu muita coisa bem extrema e bem difícil, que nem ele falou. Eu praticamente foto e vídeo, eu tenho só de um momento aqui na igreja, na frente, quando já estava mais acalmado, as pessoas, bombeiros acho que era do Amazonas, né? De Espírito Santo, a gente se abraçou ali na frente em agradecimento e o pessoal veio fazer um churrasco para nós na hora do meio-dia, porque a gente comeu só praticamente arroz e umas marmitas que vinham na época quando dava tempo. Então foi bem complexo e é muito importante que as pessoas, desde jovem, façam isso aí. Ali o Caíto e a Paula ali do salão também alimentaram bastante voluntário. A gente almoçava ali, comia ali, né? Eles deixaram a atividade deles, deixaram todo o restaurante deles e fizeram o QG ali. Pois então, várias pessoas aqui do bairro foram voluntárias também, né? Então que a gente possa usar esse episódio especificamente como um grande agradecimento a todo mundo que auxiliou de alguma forma, de forma voluntária, seja com doações, seja trabalhando no front mesmo, né? Fazendo a distribuição, fazendo resgates quando necessário, monitoramento. Então, a vocês, o nosso muito obrigada enquanto comunidade de Galópolis também. Isso, com certeza, é uma dívida que a gente tem e que a gente não vai conseguir saná-la tão cedo, graças a essa participação que a comunidade e pessoas também de fora que acharam importante essa vinda puderam trazer e nos auxiliar. Eu sei que o Jair já comentou sobre uma situação ali que marcou bastante a memória dele, e eu faço, se quiser, inclusive retomar isso ou falar sobre alguma outra situação. Enquanto isso, eu vou pedir para o Júlio, teve alguma situação ao longo desses dias, né, desses 21 dias que parece que foram um dia só, como o Jair falou, teve alguma situação marcante que tu lembre, tanto positiva quanto negativa, não necessariamente a gente está trabalhando com essa dualidade, né? Positiva foi a resposta da comunidade, né? Muita gente ajudou, muita gente. Todo mundo usou EPI também, acho que alguém vai perguntar em algum momento, mas todo mundo estava com luva, capacete, remédio, o que a gente precisava, tudo a gente tinha, né? Ninguém correu risco fazendo a limpeza, né? Todo mundo ajudou. Gente, marcante de negativo é tudo, né? É casa destruída, é casa suja, é gente desesperada, a gente sendo obrigado a sair de casa, perdeu tudo, animais mortos também, né? Foi pesado aí. Um dia que nunca acabou. Um dia que nunca acabou. Da experiência que eu tive, uma coisa que me marcou muito foi quando eu vim aqui na escola durante o processo de limpeza. E a nossa quadra, que recém tinha sido inaugurada, ela estava coberta de lama, né? Então, a nossa escola, para quem não conhece, fica aqui bem na curva do Arroio Pinhal, na zona sul de Caxias do Sul, aqui em Galópolis. E o rio acabou, então, inundando tanto a quadra da escola, quanto a sala dos professores e também uma sala de aula.
e a antiga cozinha de apoio que ficava na lateral. A sala de aula que eu auxiliei ali na limpeza inicial era lá no fundo? Isso, era a sala número 5, que é a maior sala que a gente tem aqui na escola. E na época era a sala que o Matheus, que foi o menino que faleceu, estudava. Então, quando eu entrei lá para fazer essa limpeza, e ver as classes todas reviradas, como se alguém tivesse passado e empurrado ali, imagino que vocês tenham passado isso também nas outras casas que vocês foram limpar, é uma situação de ficar desolada, porque mostra a ineficiência que a gente tem para controlar certas coisas. E como a gente também não tá pronto, a gente nunca tá pronto para vivenciar esse tipo de experiência, né? Então, essas situações, elas são traumáticas, elas vão com a gente pro resto da vida, mas que elas também sirvam de um exemplo para que a gente possa fortalecer os nossos vínculos comunitários e evitar que isso possa acontecer futuramente. Dito isso, pessoal, eu gostaria de perguntar para vocês, na opinião de vocês, quais os impactos imediatos que puderam ser percebidos na comunidade de Galópolis logo após os eventos climáticos de maio de 2024? Vocês comentaram sobre a questão do voluntariado, né, dessa solidariedade que começou a acontecer, a aparecer, mas houve algum outro impacto imediato, direto, que vocês tenham percebido? O maior impacto era a incerteza do que ia acontecer. Eu acho que as pessoas não sabiam o que ia acontecer, não sabiam se podiam voltar para casa, muitos saíram, não sabiam isso aí. Muitas vezes alguns voltaram, acabavam evacuando, a gente ficou uma incerteza muito grande. Só que também quem estava à frente das ações também não tinha certeza. Então, por precaução, eles fizeram um extremo, aí eles avaliaram e acabaram minimizando a coisa. No início não se tinha noção do que ia acontecer, se ia descer todos os morros realmente, porque eu fui naqueles dias mesmo, acho que no 10º dia, a gente foi lá para os pavilhões, lá a gente foi convidado lá para tratar sobre esses assuntos. Na minha fala eu falei o seguinte: pela mídia, pela estatística, eu não estaria aqui, porque se for ver, a mídia colocou toda a Galópolis estava destruído. Não que não foi um problema, mas não estava totalmente, a desinformação foi muito problema. Tanto que um dia eu estava junto com um geólogo lá em cima, atrás do cemitério, dando as fendas que estavam desmoronando lá. Nós chegamos aqui embaixo, era uma correria de mãe chorando, procurando filho, um monte de coisa, mandaram evacuar todo o bairro. E foi um momento que saiu lá de cima do comando do exército, mandou evacuar todo o bairro sem ter dados. E eu estava com o geólogo responsável comigo no meio do morro. Então a gente tinha muitas desinformações. E muitas pessoas, o que mais me interessou foi nos dias de evacuação, que as pessoas vinham para evacuar os locais, e a mídia, de qualquer forma, nós não dava 10 minutos, se alguém olhasse, isso já estava na mídia. Então muitos usaram isso também para o lado negativo, que é querer mostrar trabalho em cima de uma tragédia que ninguém tinha o poder de controlar ela. A predisposição da dor do outro. Isso foi bem complicado, essa parte aí. Mas depois disso, Galópolis, eu acho que foi uma parte que a água veio, passou, levou vidas. Eu acho que essas vidas têm que ser sempre lembradas, que foram todo mundo, não só para as famílias, mas todo mundo, acho que deve se lembrar que essa tragédia podia ter acontecido com qualquer um. Mas muitas famílias choram hoje por aqueles entes queridos que eles perderam. Inclusive, nós temos uma pessoa que nem até hoje foi achada, né? Então, mas também, aqui no Salão Paroquial, virou um ponto de coletas de alimentos, de coisas, que serviu como lá mais abaixo, a região dos vales, aí não tinha lugares para fazer triagem. Galópolis foi exemplo de fazer triagem e já levar as coisas prontas para baixo. Então, como Galópolis ela foi para a mídia, foi muito exaltada com a tragédia, ela recebeu muitas doações. Eu também fui questionado, mas para que tanta comida para Galópolis que não aconteceu quase nada? Não. Galópolis recebeu muitos, veio de São Paulo, inclusive o Henrique Rigon criou outro ponto em São Francisco, veio muitas carretas de alimentos e foram para baixo. E foi, então, com certeza a gente sofreu, mas também a gente foi muito solidário. Galópolis contribuiu por todo o estado. Eu acho que isso é uma missão que veio, e eu acho que a comunidade entendeu isso e conseguiu também dar contribuição, não só ficar chorando o que aconteceu, mas também ela reagiu ajudando o próximo também, que foi afetado talvez até mais.
O pessoal também cuidar muito com página de Instagram, de redes sociais, muita desinformação compartilhada, muito vídeo que não era daqui, muita imagem que não era daqui, muitas informações que não competiam aqui, que eram coisas que aconteceram no outro ano lá em Roca Salles, dizendo que como se fosse acontecendo aqui, colocando o bairro como totalmente destruído, algumas pessoas ali, algumas páginas bem famosas aí, né? Até eu fiz questão de denunciar elas várias vezes, não sei se deu alguma coisa. O pessoal tem que dar uma cuidadinha no como ele se alimenta na internet de informação, que muita coisa ali não era verídica, né? Fizeram um terrorismo muito grande e uma desinformação muito grande sobre o nosso bairro naquela época. A circulação de informações ela é um tema bem sensível e importante quando a gente pensa em situações como essa, né? Em todos os momentos é importante, mas ainda mais em situações como essa, em que a linguagem ela tem que ser assertiva, tem que ser direta e tem que trazer os fatos, né? E realmente, quando a gente utiliza essas mídias para uma autopromoção ou para conseguir o engajamento, já que é isso que movimenta as redes sociais, é prejudicial. É muito prejudicial e fica muito claro aqui, né? Sirva de alerta para que isso não aconteça em nenhuma situação, a divulgação dessas informações falsas ou sensacionalistas sobre o que está acontecendo. Nós falamos então dos impactos imediatos e agora eu pergunto para vocês quais impactos a curto e médio prazo, pensando que um ano depois ainda é um curto prazo se a gente for ver, né? Mas a gente já pode pensar também a médio prazo. Quais impactos vocês percebem, então, a curto e médio prazo, que podem ser percebidos na comunidade logo após os eventos climáticos? Que eu percebo que muitas pessoas saíram e não voltaram. A gente está mudando as pessoas, a gente vê muitas pessoas diferentes na rua, a gente tem pessoas que estão vendendo suas casas, pessoas indo para cá, talvez que não tiveram noção do que aconteceu. Não que seja perigoso, mas as pessoas acabaram comprando por como diminuiu o valor dos imóveis, também as pessoas vieram para cá. Muitas pessoas saíram daqui, continuam com o imóvel, mas alugou o imóvel para as outras pessoas e em função disso mudou bastante a cara do bairro. O que era o Galópolis mudou bastante. E também o que eu vejo é o seguinte, o poder público dentro de um ano e não sei quantos meses a gente está hoje, isso aí, mas já faz mais de um ano e meio, teve os estudos que foram feitos, eu gostei do estudo, foi um estudo bem completo. No primeiro momento até critiquei pelos valores, mas eu acho que ele fez uma radiografia muito boa do que da geografia do lugar. Só que nós temos os anteprojetos que foram feitos e tal, tudo certo. Só que hoje o que Galópolis precisa é construir um plano de ação para médio e longo prazo, daqui a 20 anos, independente de partido político ou governo que estiver no poder, que ele faça essas obras. Porque a gente não pode ser refém de uma coisa de gestão, a gente tem que ser que seja do Estado, que a pessoa que depende de quem entrou dentro, independente de ideologia, continue os trabalhos. Porque pelo que eu vi, caminhei e tal, o maior problema de Galópolis foi a condução das águas. A gente vem morto de todos os lados. Então se a gente não fizer obras de condução das águas dentro de Galópolis, a médio e longo prazo, possivelmente, pode ser que aconteça amanhã ou nunca mais aconteça, mas pode acontecer isso. Então eu vejo que o poder público tem que fazer uma lei, que seja uma lei específica para o bairro, que seja feita um plano de ação que seja cumprido pelos próximos governantes que vierem, e que a gente está morando, por exemplo, do lado de um vulcão. As que moram aqui, eu digo sinceramente, ele é super seguro. Só que ele tem que ser respeitado. Da mesma forma que eu vou andar numa BR num dia de chuva, numa BR-116 ou qualquer lado que eu for, me deslocar, pode se cair uma árvore, pode cair um morro. Galópolis é a mesma coisa. Se chover bastante, a gente vai ter que ter cuidados que no passado talvez não tinha. Só que sempre deveria ter esse cuidado, mas não teve. Talvez as construções foram crescendo ao longo dos morros, em locais que não poderiam ser construídas, certo? Mas o poder público foi conivente e deixou. Então hoje a gente tem que encontrar soluções para minimizar isso e não deixar acontecer mais. A questão da conivência ou mesmo da omissão em alguns casos, né? Anteriormente nós estávamos entrevistando, num episódio anterior aqui do podcast, entrevistamos a dona Terezinha Felipe, e ela comentou que desde criança ela ouvia a mãe dela falar sobre uma grande enchente que aconteceu aqui nos anos 40. E que foi uma grande enchente que marcou muito a memória da mãe dela, que acabou passando isso para ela desde criança. E ela falava sobre como isso acabou alagando toda a praça de Galópolis.
Então, se a gente já sabia... Até a praça dá um bom pedaço, hein? Conseguiu subir mais do que subiu nessa última vez. Então, se a gente já tinha um precedente de que situações semelhantes aconteceram anteriormente, né? Por que isso não foi pensado antes? Por que a gente sempre lida com os sintomas, né? E não com a causa do problema, e a gente não evita? A gente só remedia, né? A gente não impede de acontecer. Exatamente. E na tua opinião, Júlia, o que tu acha que mudou, pensando também na reação dos alunos aqui na escola, como tu convive bastante? Eu acho que eles criaram um pouquinho mais de apego pelo bairro também, um pouco de cuidado, um pouco de se engajar mais, de se informar mais. Eles deram uma amadurecida meio na força, né? Meio na força, né? Uhum. A questão de eles também cuidarem dos pais, né? Que os pais também estavam perdidos com a cabeça cheia, onde a gente vai morar, onde a gente vai dormir, como que a gente vai comer, onde que eu vou trabalhar, como que eu vou sair daqui, para onde que eu vou morar. Esse é o risco que acaba se tornando uma responsabilidade compartilhada, né? Eu percebi também que muitos alunos na época criaram grupos no WhatsApp, tentando buscar informações dos colegas, tentando auxiliar. E eu achei uma coisa que me marcou muito também, só para complementar aqui a nossa conversa, foi no momento, que também não é um momento bom, mas acabou trazendo uma reflexão, no dia em que foram sepultados os corpos das pessoas que acabaram falecendo pelo deslizamento, foi na comunidade de Santa Corona, e na volta eu dei carona para alguns alunos meus que estavam ali presentes na cerimônia. E eles comentaram comigo como nunca tinham tido contato com o sentimento do luto. Desconheciam, não sabiam muito bem como reagir. E um desses meninos, ele comentou comigo que ele não sabia muito bem o que fazer ali, literalmente, depois que saísse dali daquele lugar, ele estava vindo para Galópolis porque morava aqui, mas não sabia o que fazer. E aí ele falou, Sora, me deixa ali na frente do salão paroquial que eu vou ali ajudar então. Então foi atribuído um novo significado também a esse sentimento do luto, né, que foi essa questão dessa solidariedade mesmo, como uma forma de reação a esse sentimento que ainda não era apropriado por eles, né. Também, durante isso, foi ali pro dia 17, eu acho que foi começado um movimento para tentar reverter a imagem negativa. A gente fez vários vídeos, você subiu sobre o bairro, é bom morar no bairro, até a tua avó, inclusive. Sim, ela adorou. Isso aí ajudou bastante também as pessoas começarem a mudar a percepção, porque ninguém tinha perspectiva, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia, estava todo mundo perdido, não tinha uma noção do que ia acontecer. Isso era um sentimento muito ruim, que uma noite tinha um casal, a Maria, inclusive lá da Ismael, eles ficaram comigo um pouco ali na igreja, no dia que a gente evacuou, eles não sabiam para cá do ir. E aí a pouquinho aí eles disseram, não, eles não estavam se dando conta que eles tinham comido um filho em Caxias. Eu acho que eles tinham um filho. Eles estavam tão atordoados que eles não perceberam isso. Então, para te ter uma noção do pavor que eles estavam, foi bem, bem complexo. Mas a gente tem que aprender com tudo isso. Como eu falei, agora a gente mora de um lado de um vulcão diferente, a gente vai ter que conviver com isso, tem que se criar políticas públicas que protejam a comunidade, que passem informação, que seja compartilhada com todos, os pontos de encontro, de evacuação, os sinais, essas coisas têm que ser treinadas, toda a população tem que ser treinada. Inclusive, isso aí, do meu ver, isso aí já deu tempo para o poder público já ter feito isso. Mas, se não fez agora, que comece em seguida e que faça esse treinamento às pessoas, porque risco sempre tem, a gente tem que evitar o risco, mas a gente tem que ter conhecimento do risco. Se a gente não tem o conhecimento do que pode acontecer, a gente não vai se cuidar. E que nem eu falei, alguém gritou lobo, todos correram naquela noite, mas ninguém sabia para que lado ia. Então o importante é alguém ter um pouco de conhecimento, passar para o maior número de pessoas possíveis, que elas tenham essa noção de como fazer, e também o voluntariado. Se pessoas querem ser voluntariados, deu algum evento extremo, não, é lá o ponto de encontro, eu preciso disso, naquilo. Essa informação ela tem que ser passada para a coletividade. Pois então, é uma coisa que eu percebo também. Nós temos esse estudo que é muito qualificado, que foi realizado, e quando nós estamos em um processo de tentativa de divulgar ele, existem diversos fatores que acabam nos impedindo, ou mesmo nos coagindo a não fazer isso.
Então, que esse episódio sirva também de exemplo para a gente entender a importância da divulgação de uma informação científica, de uma informação respaldada, com base, mas que possa alcançar as diferentes camadas da sociedade, que seja o mais acessível e fácil de conseguir se alcançar possível. E como estávamos falando também dos estudos anteriormente, eles preveem um certo plano de monitoramento. E algumas obras começaram a ser feitas aqui no bairro a partir do que aconteceu. Como vocês enxergam essas obras, essas mudanças estruturais em Galópolis? Eu não sei aqui, você referiu em estruturas. O que foi feito foi a limpeza do rios, que há 30 anos não era mais permitido de tirar as pedras dos rios, que aconteceu no Guaíba, hoje está assoreado. Mas falando de Galópolis, se tivessem deixado talvez tirar um monte de pedra, de repente não ia resolver o problema, porque foi muita água. Mas se tivessem deixado tirar bastante pedra, fazer o desassoreamento periodicamente, teria ajudado muita coisa, que eu acho que deve ser feito normalmente. Sobre os projetos, Galópolis, nós temos que era para ter construído piscinões desde 2015, acabou não acontecendo, independente de partido que esteja no poder, da gestão na época, mas foram muitas promessas e não aconteceu, o que está acontecendo agora. E por isso que eu digo, tem que fazer um plano. Agora nós temos estudos, nós temos anteprojetos, agora nós precisamos de um plano que seja feito para 10, 15, 20 anos. Se a gente não fizer isso, de nada adianta, porque cada gestão que entrar, ela vai acabar, infelizmente, o lado político, e ele prejudica toda a parte da convivência humana dentro da sociedade. Então, cada visão de ideologia ou não, ela se transforma vai para um lado que, às vezes, tudo que é construído por o outro ou não continua ou abandona. Então, acho importante que seja feito esse plano de ação, que tem que ser cobrado do poder público, que até o momento que eu vejo que foram coisas paliativas, que eu entendo. Se a gente olhar a nível de município, é muita coisa. O custo é muito alto também. O custo é muito alto. E aí eles não conseguem fazer tudo isso. Não tem braço, não tem recurso. Mas ele tem que ser começado. Se vai dar tempo até uma outra enchente, a gente não sabe. Se vai vir ou não, a gente não sabe. Mas tem que ser feito. Estudos a gente tem agora. Uma das obras estruturais a qual eu me referia foram algumas das contenções que foram feitas nas margens do Arroio Pinhal. Deixa eu pedir para ti, Júlio, como a escola ela teve uma obra literalmente acontecendo aqui no lado, qual que é a tua interpretação sobre essa obra que foi feita? Tu acha que ela vai ser efetiva? Ela impactou de certa forma na realidade? Já deu para notar que ela deu uma melhorada, diminui o curso do rio, fazendo ele vir um pouco mais devagar. Dá uma diminuída, teve mais espaço para ir para os lados, porém faltou um pouco de estudo em toda a margem ali das saídas dos encanamentos das casas, né? Porque não foi previsto isso. Então toda vez que eles tinham que fazer a obra, eles tinham que parar e no subprefeito ver material para poder fazer aquela saída de água, porque alguém ou algum dos engenheiros não viu que tinha saídas de água, né? Tanto que uma das nossas saídas de água ali está entupida, né? Foi trancada na pedra e agora a gente tem que limpar a caixa de gordura toda semana por causa disso, e vão ter que gastar dinheiro público para fazer uma nova saída de água. Tudo por quê? Porque um engenheiro não preveu que tinha um cano de água na saída ali. A questão é que o papel aceita tudo, né? Aceita tudo, né? Na prática a gente vê que a execução tem que estar de acordo com aquilo que foi projetado de fato, né, pessoal? E no caso específico da escola aqui, na época eu me lembro que o pessoal comentou que estava desabando a cozinha, que nós tínhamos a cozinha da escola desabando, só que daí a gente tinha um engenheiro, inclusive é daqui, a tia que faleceu, que não acharam até hoje, é dele, do Pablo, né? A gente deu uma olhada ali, era uma coisa muito antiga, não era da época, então foi um momento meio triste também, porque se desabasse ali, a escola praticamente ia ser interditada. Mas essa obra ela é de muita importância para a escola, para se manter em cima, porque se o rio continuasse cavando, essa escola, com certeza, ela ia acabar perdendo uma parte dela. Isso, para contextualizar, essa obra ela acabou fazendo uma contenção nas margens aqui do Arroio Pinhal, que passa literalmente na lateral da escola, e com a força da água que, na verdade, desde o final de 2023, com uma das grandes chuvas que aconteceu, já vinha... Eu acho que ela comeu ali de 3 metros, eu acho, de terra, o rio foi levando.
Isso. Levou a árvore, levou a terra, então ele afinou bem. Ele afinou muito o espaço de terra que ficou entre a construção. Bambu, né? Tinha o antigo bambuzal ali que foi retirado. Tanto que para botar a contenção eles tiveram que refazer aqueles 3 metros de terra que o rio levou, né? Justamente. E foi isso que deu uma estabilidade maior agora para a estrutura da escola, né? Muito bem, pessoal. Nós percebemos, então, que algumas mudanças vêm acontecendo, elas são de cunho psicológico, dentro da própria sociedade, mudanças, algumas estruturais, mas ainda carece muito dessas transformações e desse cuidado que a gente tem que ter, como foi dito pelo Jair anteriormente, ao morarmos ao lado de um vulcão que precisa ser respeitado, né? Então, eu pergunto para vocês, utilizando essa frase que foi dita pelo Jair anteriormente, como que vocês veem o futuro de Galópolis nesse âmbito climático? Será que o que aconteceu vai fazer com que a gente tenha um cuidado maior? Será que nós temos algo que possa ser feito para impedir que isso volte a acontecer no futuro? Impedir para voltar a acontecer no futuro as chuvas a gente não tem. Pode ser a nível global, mas a gente não tem como fazer isso. Quando a gente está comentando em 1940, já aconteceu. Chuvas, talvez, de repente, uma chuva não tantos dias de chuva e depois acarretou deslizamentos, mas só fazendo ações para minimizar isso e educando a população a ter o conhecimento dos riscos, sinais de riscos que a pessoa fala. Eu vejo que Galópolis é um ponto de história muito forte, que a história praticamente vive aqui. Então, a importância de se mostrar isso para o mundo e através do turismo, gerando renda, como está acontecendo um movimento que aconteceu muito forte depois que aconteceu esses eventos. Muitas pessoas criticam isso, que aconteceu isso, usaram a tragédia do bairro para se promover o turismo. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que as pessoas que estão aqui, elas têm que viver. Ela está gerando muitas oportunidades de emprego, eu acho, para as pessoas, e ela tem a importância, tudo aquele movimento que foi feito com os vídeos, foi feito na época, e um Galópolis de culturismo agora, um ponto positivo que eu vejo, que Galópolis é conhecido no mundo. Hoje o nome Galópolis, se for digitar ali, eu acho que em qualquer parte do mundo ele vai aparecer pela parte histórica, pela tragédia também. Mas então, se a gente tem a gente criou uma força muito grande, aquela frase, quando as pessoas iam para o centro durante o dia, aonde eu fui hoje? Fui para Caxias. Mas nós estamos em Caxias, então Galópolis tem uma identidade própria, que muitos me questionam se Galópolis é um município. Então Galópolis é um lugar forte, é um lugar de um povo acolhedor, e eu acho que aprendeu muito com essa tragédia, talvez, mas eu acho que Galópolis vale muito a pena, que é um lugar muito bom de se viver, e eu acho que tem que continuar, as pessoas têm que acreditar no bairro, elas têm que continuar aqui, como eu disse, respeitando o clima, como sempre foi falado, cobrando do poder público ações para minimizar os impactos futuros. E eu acho que a gente tem que... E cada evento, qualquer coisa que a gente fizer, um evento, até nem que seja na escola, a gente aprende alguma coisa. Então, nesses extremos, a gente aprende muito mais. De repente, não pelo amor, pela dor. O comércio vem crescendo bastante aqui depois de tudo isso, né? Está sendo muito investido. O próprio povo de Galópolis está investindo no seu próprio comércio aqui. Então a gente está criando um hábito de turismo, de trazer gente para cá e olhar para cá de uma forma diferente. Tem bastante restaurante, café abrindo de novo. Vai ter a Semana de Galópolis, vai ter o Natal de novo de Galópolis. Então o povo está conseguindo arrumar uma forma de trazer o turismo e trazer uma imagem bonita para cá, não uma imagem de tragédia. E através também do inventário participativo, inclusive a Giovana que está coordenando, eu acho que isso aí é muito importante, que as pessoas venham e conheçam a história, e eu acho que através disso a história está sendo resgatada e mantida para as próximas gerações. Quando a gente pensa em Galópolis, a gente pensa em diversas questões. Infelizmente, a gente acabou chegando, né, a nível nacional, talvez não pelas causas que a gente gostaria, mas pelo menos com essa visibilidade que a gente ganhou, a gente também pode ganhar essa força para conseguir valorizar aquilo que é daqui, fortalecer esses vínculos identitários da comunidade com esse território, que infelizmente a gente vê que em alguns momentos se perderam até com a saída das pessoas daqui, mas que essa seja uma oportunidade para a gente valorizar as pessoas daqui. E pensar que o que aconteceu em maio de 2024 ainda não passou para muita gente.
É o passado que não passa, aquele que a gente fica rememorando porque infelizmente a gente continua sofrendo com ele, não só por questões psicológicas, mas porque algumas coisas ainda não foram resolvidas. Então que esse episódio também sirva pra gente pensar as coisas que ainda não foram resolvidas. E a ansiedade que a gente tem que se resolva logo. E a ansiedade que a gente tem que se resolva logo. É isso, pessoal. Eu pergunto pra vocês se vocês gostariam de deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes, já que estamos finalizando a nossa 4ª temporada com a temática da emergência climática em Galópolis. Fica aqui então o último momento para a gente conversar com as pessoas que estão nos ouvindo e tentar passar essa mensagem. Tudo que aconteceu na época, eu acho que Galópolis tem mais. Galópolis não é só 2024, Galópolis é muito mais anos que isso, então ele tem toda uma história que veio vindo, são imigrantes que vieram de fora, de todas as etnias. E hoje a gente tem muito mais etnias aqui. Todos tiveram a sua participação dentro da história, independente da pessoa que veio aqui, de repente ajudou 10 minutos a carregar algum veículo dentro ali, como a pessoa que carregou, trabalhou na Vila Operária por muitos anos, e a pessoa que era dona da empresa ou outras coisas. Acho que todos, independente em maior ou menor grau, fizeram a história de Galópolis. E não vai ser isso um evento climático que vai tirar o brilho do que foi Galópolis e é Galópolis. Eu acho que isso aqui a gente viveu um problema muito grande, mas eu acho que a gente tem que conviver com ele e ver Galópolis como futuro. Como todos os outros lugares locais, a gente teve problemas, foram contornados, e a gente tem que pensar que maio de 2024 foi mais uma parte da história de Galópolis. Então, como a gente está contando histórias de muitos anos atrás, em 2024 nós tivemos esse evento também, como foi o Covid na época de 2020. Por fazer parte dessa história, precisa ser contado também, né? Contado as suas diversas versões pelos seus diversos sujeitos que construíram essa história, né? Muito obrigada, Jair, pela tua presença. Agradeço imensamente. E agora eu peço pro Júlio. Tem alguma mensagem para os nossos ouvintes, Júlio? Eu acho que é tudo isso que o sujeito falou, né?